Sente a vibe, sente o pique, lança a braba, solta o bico. Salve, chapeleiro, Luiz da Voz, na companhia do Arthur. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa o seu like, vai assistir o resenha que saiu ontem. Depende do que a pessoa tá vendo. Saiu na segunda-feira, mas que saiu na terça-feira, isso. Então, vai seguir nosso Instagram também. Muito legal, a gente vai postar um IGTV também. Então, saindo deste vídeo, vai lá ver, ó. Tudo aqui em cima. O link vai estar aqui na descrição também. Certíssimo. E vamos pro vídeo, né? Exatamente. Os outros podcasts também vai estar na playlist aqui em cima nos cards. Os outros podcasts e os últimos vídeos também, falando de conteúdo diferenciado, Europa, Brasil, tudo que você pensar. E hoje falar um pouco sobre o time histórico do Flamengo de 2019. Então, vamos pro vídeo. Então, vamos falar um pouquinho do Flamengo, campeão de tudo, basicamente, em 2019, campeão do Brasileirão e da Libertadores. Então, do Carioquinha também, mas acho que não é importante citar. E vamos falar um pouquinho da reconstrução do Flamengo. O Flamengo que em 2012 mudou de presidente. Muitos pensam que que não acompanham assim acreditam que foi algo que aconteceu assim do nada, mas não. O Flamengo tinha uma dívida de mais de 700 milhões. E o presidente Ricardo Bandeira... Eduardo Bandeira de Mello. Entrou na presidência do Flamengo, diminuiu essa dívida em 5 anos para menos de 300, para um pouquinho mais de 300 milhões, então reduziu bastante. E com esse processo, ele conseguiu começar a reconstrução do Flamengo para chegar ao que foi o 2019. Exatamente, durante a gestão do Eduardo, ele focou bastante nas categorias de base do time. O time teve o feito de chegar a 37 finais em todas as categorias e ganhar 24 títulos, que é algo que nunca foi visto, assim, é um número muito grande, em um período muito curto de tempo. Investiu na DM, investiu também no Ninho do Urubu, com a construção do Ninho do Urubu. E também foi DM, que é Departamento Médico, para quem não conhece. E também foi vendendo jovens e conseguindo acumular capital. Vendeu o Vinícius Júnior para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Vendeu o Paquetá também, 35 milhões de euros. E chegou um ano que eles conseguiram acumular 60 milhões de euros. Foi uma coisa... 60 milhões de reais, que é um dos ápices de venda no Brasil. Só o time do Santos 2005 que conseguiu superar com a venda do Robinho. Vendeu também Viseu, né? Se eu não me engano. Vendeu... Eu não sei se o Reinier foi vendido antes de 2019. Não, foi vendido depois. Ele estava no título da Libertadores, foi vendido logo depois. Mas o que eu quis dizer é que assim, foi uma crescente da categoria de base que resultou em uma grande quantia de dinheiro que foi muito importante para essa reconstrução do Flamengo. Exatamente, chegou muito dinheiro no clube para poder quitar as dívidas e depois reconstruir e contratar as estrelas que vocês conhecem. E como apareceu na tela e eu bem falei, o time foi construído, né? Então, do elenco de base que foi vice-campeão para o Palmeiras em 2018, tínhamos Diego Alves, Rodinei, Diego, William Arão, Everton Ribeiro e Vitinho. E quais foram as contratações que eles trouxeram para apimentar o time assim, Luiz? Podemos dizer que 90% assim, do time titular, né? Sendo eles Rafinha, que só chegou assim mais na metade da Libertadores. Além disso, Felipe Luiz, a zaga composta por Mari e Rodrigo Caio. Além disso, o Gerson na volância. O Arrascaeta, que foi uma compra de mais de 60 milhões. E, além disso, o Gabigol e o Bruno Henrique para o ataque. Exatamente. Certo? A gente pode dividir a janela de compra do Flamengo entre janeiro e junho. No início do ano, eles contrataram Gabigol, o atual artilheiro do Brasil, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e o Arrascaeta, 64 milhões, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E depois, no meio do ano, com a chegada do Mister, do Jorge Jesus, contrataram Gerson, Rafinha, Paulo Mari e Felipe Luiz. Então, estava formado o esquadrão que ficou muito famoso e na boca dos flamenguistas, que ganhou tudo, assim como o Luiz falou. O Jorge Jesus, que para muitos foi uma das principais contratações e que foi o diferencial para a conquista da Liberta e do Brasileirão.
Libertadores, né? Você não conhece pela fase de grupos, e a fase de grupos do Flamengo não foi aquilo tranquilo, não foi um negócio que a gente pode chamar de tranquilo, foi um pouco conturbado. Começou o primeiro jogo 1-0 contra o São José, lá na altitude, jogo tenso, pegado, o Flamengo vai lá e mete um gol. Tranquilo. Agora eram mais 3 jogos seguidos em casa para chegar aos sonhados 10 pontos, que é o que se classifica para as oitavas de final. Primeiro jogo em casa pegou 3-1 na LDU, a LDU um time fraco, fora da altitude, meteu 3-1 lá. Perdeu para o Peñarol um jogo em casa, um jogo que era importante, perdeu de 1-0. Então, para fechar, meteu um trator no São José. Meteu logo 6 gols, e esses 6 gols vão ser muito importantes daqui a pouco. No jogo 5 fora de casa... Levanta a plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol. Aqui teve. Jogo 5 fora de casa, na altitude, LDU, 2-1. Chegava, então, empatados. Todo o time, São José, Flamengo, LDU e Peñarol, os 3 tinham chance de classificar. Peñarol, Flamengo tinha um confronto direto, para ver quem ganhava, passava, e LDU tinha um jogo contra o São José, que acabou ganhando. Então, como é que eles chegavam no último jogo, Luiz? Como é que o Flamengo chegava? Bem complicado, o Flamengo chegava apenas, na verdade chegou bem, né? Precisando apenas de um empate fora de casa, certo? Um empate fora de casa e conseguiu um empate, né? Para felicidade da nação rubro-negra, conseguiu um 0-0 lá na casa do Peñarol, assim se classificando para as oitavas de final. Ele precisava apenas do empate por conta do seu bom saldo de gols em relação aos outros 2 times, que eram a LDU e o Peñarol. E assim, com esse 0-0, ele conseguiu se classificar. Mas mesmo assim, para um campeão da Libertadores, foi uma péssima fase de grupo, né? Fazendo apenas 10 pontos. Mas era um Flamengo ainda sem alguns reforços, sem bastante reforços. Sem o Jorge Jesus, principalmente, né? Ainda era o time do Abel Braga, que até no Brasileiro ganhava, mas parecia que estava retrocedendo o time, nunca jogava bem. O Abel Braga, desde que ele vem, desde a morte do seu filho, ele tem tendo um futebol meio retrocesso, não um futebol moderno. Então, o Flamengo passou por conta do seu saldo de gols, assim como o Luiz bem falou. O Flamengo em primeiro lugar com 6 de saldo de gol. Os 6 gols lá que eles meteram no São José foram muito importantes para a classificação. LDU logo atrás com 4 pontos de saldo de gol, e quem pegou a vaga da Sul-Americana foi o Peñarol com 2 pontos de saldo de gols. Se tivesse ganho o jogo, tivesse feito um golzinho, poderia ter passado, mas não. Flamengo e LDU foram para as oitavas de final, e lá o Flamengo pega de novo um time equatoriano. Foi o jogo contra o Emelec. Então, acabada a fase de grupos, chega o Jorge Jesus no intervalo da Copa América e traz todos aqueles reforços que a gente falou que chegou na segunda metade. Principalmente os defensores, foi muito reforçado, e com o Gerson também é um grande acréscimo no meio de campo. E nisso, ele tem o seu primeiro jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa. O jogo vale pela Copa do Brasil, e lá eles empatam com 1-1, e no jogo de volta também, no Maracanã, empate com 1-1 de novo. Então, chegamos às cobranças de pênaltis, que lá o Flamengo, como podemos dizer, ficou no cheirinho, né? Foi uma coisa muito familiar nos últimos anos da Flamengo. O torcedor estava com tensão, achava que podia ganhar o título, mas ficou cheirinho. Diego, Vitinho e Everton Ribeiro perderam os pênaltis e acabaram eliminando o Flamengo das quartas de final. Mas ainda estava vivo na Libertadores e jogou fora de casa no Equador contra o Emelec. Detalhe para o Flamengo que tinha perdido a final em 2018, certo? Se eu não me engano, para o Cruzeiro. Não sei se foi 2018 ou 2017. Mas e aí chega e perde para o campeão, o Atlético Paranaense, eliminado nos pênaltis. Eu, inclusive, estava no Rio no momento. Foi, de certa forma, emocionante, isso. E aí, agora, o foco total na Libertadores do Flamengo. O Flamengo vai para as oitavas de final, né? Contra o Emelec. Chega... Pode informar para a gente como foi a escalação? Não, o Flamengo chegou com uma escalação muito estranha. O Jorge Jesus já lançou o Rafinha como ponta, muito contestável. E também outra escalação contestável foi o Bruno Henrique de armador. Lá eles também... ele jogou com 2 laterais direitos, foi uma escalação muito estranha. Foi um time... Não era o time habitual do Flamengo, que ele estava começando a formar, os 11 todo mundo conhece. E dito feito, perdeu de 2-0 no Emelec e trouxe toda a pressão para o jogo de volta. Maracanã lotado, um dos maiores públicos da competição. E conta pra gente como é que rolou, Luiz.
Eu não tenho muito o que falar, né? A gente vai para o Maraca lotado, o Flamengo precisando de um baita resultado. A torcida do Flamengo nunca deixando a desejar, né? Mete mais de 68 mil, né? Você sabe aí me dizer Mais quanto? 65 mil. Está entre os 5 maiores públicos da competição. Um dos maiores públicos da competição. O Flamengo acaba com o jogo, né? Sabe me dizer quanto foi? Foi 3-0? Foi 2-0 o jogo, com 2 gols do Gabigol. Foram 2 gols muito rápidos. E o Flamengo foi um gostinho de quero mais, impressionando, mas o time do Equador botou o ônibus na frente do gol e eles foram para a disputa de pênalti. Na disputa de pênalti, você sabe me dizer quem errou do Emelec? Você não vai saber, né? Não, aí eu não posso. Já... Mas, enfim, aí o Flamengo vai com tudo para cima do Emelec. Muitos, na maioria, na verdade, o Brasil inteiro contra, né? O Flamengo. Eu, inclusive, pensei que o Flamengo seria desclassificado após tomar de 2 na casa do Emelec. E aí o Flamengo vem e consegue meter 2-0 e leva para os pênaltis e lá consegue classificação para as quartas de finais e que no futuro resultaria no futuro campeão quase foi eliminado nas oitavas de final para o Emelec, que era um time mediano, exatamente. Não estava nas cabeças para brigar para o título. Não era um time cotado para levar o título. Exatamente, uma grande atuação do Diego Alves, que é um catador de pênalti nato, pegou pênaltis nessa competição e foi essencial para classificar o Flamengo para as quartas de final. O Flamengo chegava nas quartas de final, a torcida já estava animada, via que tinha time, estava brigando também nas cabeças do Brasileirão e pensou que era o momento de ir. Porém, tinha nada mais nada menos que o Internacional de Porto Alegre na frente, que era dito como campeão, como favorito, mesmo com o time do Flamengo começando a embalar, o Inter era dito como favorito e ainda iria decidir o jogo de volta em casa. Jogo de lá no Maracanã, conta pra gente como é que foi, Luiz. O Inter que já vinha, como você disse, cotado, né? Para ser era um dos favoritos para a Liberta. O Flamengo vinha confiante, né? Apesar da eliminação da Copa do Brasil, ele tinha conseguido uma grande classificação nas oitavas de final, né? E, além disso, vinha seguindo uma boa sequência no Brasileirão. Dessa forma, ele vai lá no Maracanã, o primeiro jogo, e não toma conhecimento do Inter, assim como lá na frente não toma conhecimento do Grêmio, e mete 2-0 no Inter, com 2 gols do Bruno Henrique, que foi cotado, até por esse jogo, foi cotado para ser um dos do Rei da América. Todo mundo contou com esse jogo para ele ser o Rei da América, mas o Gabigol acabou levando. E o Bruno Henrique, nesse jogo, acaba com o jogo, destrói o jogo. Tem algumas falhas defensivas por parte do Inter, mas com a vantagem, o Flamengo, então, vai para o segundo jogo lá no Beira-Rio. Exatamente, jogou no Beira-Rio, Inter tinha que ganhar para poder avançar para as semifinais e pegaria o Grêmio, podia ser um Grenal nas semifinais, ia ser um jogo em tanto, né? Mas Flamengo tinha Gabigol, o Rei da América, que não deixou. Com o passe do Bruno Henrique, que consolidou essa dupla, assim, uma coisa que não era muito vista no futebol brasileiro até então. Dupla de atacantes, assim, tava meio em falta. Bruno Henrique e Gabigol agora era uma dupla. Eles jogavam em conjunto e foi solidificado no gol que empatou o jogo no Internacional 1-1, no jogo de volta do Beira-Rio. Então o Flamengo estava nas semifinais para pegar ninguém mais, ninguém menos que o Grêmio, que o André tanto fala, Renato Gaúcho copeiro. Esse é um jogo difícil, tão difícil contra o Inter, mas, né, o resultado você já sabe. Vamos falar um pouco sobre o jogo agora. Semifinal brasileiro, jogo do ano. Flamengo e Inter é considerado o jogo do ano pela mídia, assim, todo mundo tá falando. Declarações do Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio, perdão. Flamengo e Grêmio nas semifinais, né? Considerado o jogo do ano. Os dois treinadores dando declarações polêmicas, Renato Gaúcho daquele seu jeito. E, então, jogo de ida na Arena do Grêmio. Bruno Henrique conseguiu fazer 4 gols. Porém, só um deles ele teve 3 gols anulados e apenas um gol valeu. E o PP empatou para o Grêmio, dando assim o empate para o jogo de volta. Todo mundo achando que ia ser um jogo pegado, um jogo tenso, mas muito diferentemente disso, o Luiz vai contar a história para vocês. PP é o cara, né? Vamos começar por esse ponto.
Mas no jogo de volta, acho que todo mundo já conhece a história. O Flamengo foi na casa, no Maraca, Maracanã, o jogo de exatamente. volta. Maior público dessa Não edição. tomou conhecimento do Grêmio e meteu um balaio, tomou 5-1. Tomou não, né? Fez 5-1. Fez 5-1. Não, o Grêmio foi para casa do Flamengo e tomou Sim. 5-1. Tomou um balaio, o Flamengo não tomou conhecimento. Se você souber quem fizeram os gols, eu não vou lembrar aqui, né? Foram muitos gols, no caso. O Flamengo foi com uma proposta diferente, muito boa de jogo, e o Grêmio não conseguiu aguentar. O Grêmio até criou boas oportunidades, mas o Flamengo realmente estava num dia abençoado. E Diego Alves fechando o gol, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro fazendo seu trabalho lá na frente. E não deu outra. O Flamengo foi, então, para a final da Libertadores e o Grêmio ficou para trás junto com Inter e Emelec. Exatamente. O time do Grêmio estava meio reconhecível. O goleiro Paulo Vitor não passava a mesma segurança que o Groi. Muitas falhas defensivas da dupla de zaga tão solidificada. Piruzeiro, com todo respeito. Jeromel e Kahneman entraram um jogo bom e acabou acarretando os 5-1. Sou bom de dublagem. Sim, cara. Então o Flamengo estava na tão sonhada final da Libertadores, ia ser no Peru, contra ninguém mais, ninguém menos do que River Plate, que eliminou apenas o Boca Juniors para estar lá. Flamenguistas de todos os Brasil foram para o Peru, foram para Lima para assistir a tão sonhada final. Teriam a chance de acompanhar o segundo título do Flamengo, o bicampeonato, coisa que não acontecia desde 81 com o Zico. Então, pode falar um pouco pro jogo, Rei. Inicia um pouco do comentário do jogo pra gente, por favor, Luiz. Um jogo que, para todos os torcedores do Brasil, a não ser os flamenguistas, ia tudo bem até os 88 minutos, 87 minutos. O River na minha opinião, fez um jogo muito melhor que o Flamengo. O primeiro tempo só deu o River. No primeiro tempo, o River jogou pressionando lá em cima. O Flamengo não conseguia sair de jeito nenhum. O Gabigol estava irreconhecível. O Bruno Henrique conseguia ainda criar oportunidades melhores. Muitos até eu e o Arthur estávamos suando já alguns flamenguistas. E eu não vou lembrar o nome do cara que fez o gol do River. Você lembra? Exatamente, não lembro. É o centroavante do River, que é muito bom, aliás. Numa falha ali, na minha visão, acho que do Gerson, numa bola cruzada para trás, o jogador centroavante do River consegue chutar ali no canto esquerdo, no canto direito, se eu não me engano, e assim começa o jogo bem, acho que lá para os 20, 25 minutos, por aí. No meio do primeiro tempo. Isso, o River então se inicia muito bem, pressionando lá em cima, o Flamengo não estava conseguindo jogar, mas então vai para o segundo tempo, o time do River começa a cansar, lá para os 65 minutos, 70 minutos, por fazer a pressão constante lá em cima, começa a cansar. E aí, o final da história eu deixo para você, meu filho. O jogo mudou, assim, como a gente pode falar, com a substituição, a entrada do Lucas Prato. Tava fora de forma, não tinha por que o Galhardo botar o Galhardo. Rasguei elogios pro Galhardo no ano anterior, foi campeão em cima do Boca. Um ótimo técnico, mas ele vai lá e bota o Lucas Prato. Era só segurar o jogo. Faltava pouco tempo pro River ser bicampeão seguido, back-to-back, como falam no basquete, da Libertadores. Mas então botou o Prato, que perdeu a bola no primeiro gol, e uma bola cruzada para dentro da área, o Gabigol foi lá, usou todo o seu oportunismo. Numa baita jogada, inclusive, do Bruno Henrique, que muitos, num momento de 88 minutos, botariam uma bola jorrada na área, mas o Bruno Henrique vai lá, dribla 2, e acho que enfia para o Arrascaeta, e o Arrascaeta toca para o Gabigol sozinho, só empurra para dentro. Exatamente, uma grande rodada, envolveu 4 marcadores na marcação, o Bruno Henrique, deu um passe na Arrascaeta e deixou o Gabigol na cara do gol. Toda sua estrela, todo o seu oportunismo, foi lá, marcou. E 1-1. Ainda tinha um pouco mais de tempo, dava para ganhar. O time estava com a emoção lá em cima. Então tem a famosa substituição, né? Sai Gerson para a entrada do Diego. Então, nos acréscimos,
2 minutos de acréscimo, se não me engano, aproximadamente chegando nos 2 minutos. Diego manda um lançamento. Cara, que lançamento, mesmo sendo flamenguista, foi uma baita bola. Tenho que reconhecer. Zagueiro Carequinha Pínola. Tem uma falha. E fez uma baita partida, com todo respeito. Anulou o Gabigol no jogo, mas o futebol é injusto e ele cometeu um erro. Pode continuar. Ele tentou tirar a bola, recuar pro goleiro, não entendi o que ele queria fazer exatamente. Escorou a bola, deixou o Gabigol cara a cara com o goleiro Armani, goleiro de seleção. Escolheu o canto. Então, era virada. Era o que todo flamenguista queria. Então, o estádio foi a loucura. Todas as ruas do Brasil estavam lotadas de flamenguista. A nação comemorou. O Gabigol com toda a sua estrela, né? Acho que a bola, um lançamento, diferentemente de você, eu acho que não foi um baita lançamento. A bola estava para os 2 zagueiros do River. Os 2 se meio que atrapalharam, né? E o Carequinha acabou espirrando a bola para o Gabigol. A bola sobra perfeita, como todo atacante gosta, quicando assim na frente, assim, na área, né? Já dentro da área. E aí, o Gabigol enche uma porrada, a bola nem vai muito no canto, mas como está muito perto do gol, acaba sendo indefensável para o goleiro. E assim, o Flamengo consegue a virada e o bicampeonato da Libertadores, né? Exatamente. Como a gente falou aqui ao longo do vídeo, foi todo um processo. Desde a eleição presidencial em 2012, que arrumou a casa, até a chegada do ano de 2019, que começou a fazer contratações, Gabigol, Bruno Henrique, as peças-chave do elenco chegaram. A saída do Abel no meio do ano, estava jogando mal. Mudou a chavinha assim com a entrada do Jesus, organizou a casa, usou muito o Brasileirão também, que eles foram campeões, né? No dia seguinte que eles ganharam a Libertadores, acabaram ganhando o título Brasileirão, mesmo sem jogar. Organizou a casinha, teve grandes jogos, a estreia contra o Goiás no Maracanã, o gol de bicicleta contra a Arrascaeta, o gol de bicicleta da Arrascaeta contra o Ceará, o jogo contra o Santos, o jogo de ida. Grandes jogos foram formando esse time do Flamengo, até chegar à final, que coroou esse título, esse time, né? Um grande elenco com peças muito boas. Se não são o melhor do Brasil na posição, se não eram, estavam brigando entre os melhores. Com certeza foi um time bonito de se ver. Mesmo eu torcendo contra, eu admito assim, que foi um time bonito. Ganhou por merecer. Certamente, além de um time muito forte, né, individualmente, muito bem treinado pelo Jorge Jesus. O Flamengo foi um dos pioneiros assim, por trazer um técnico europeu. Agora vem trazendo o Vasco trouxe, apesar de alguns não ter dado muito certo. Com Jesus foi totalmente diferente. O Jesus implantou a sua forma de treino e os jogadores souberam colocar em campo e não deu outra. Levou a Libertadores e o Brasileirão em 2 dias, né? Exatamente. Para consagrar, né? E então, desde que o Jorge Jesus saiu, ele também não vem sendo mais ou menos. Foi uma química perfeita naquele ano. Era o ano que tinha que ganhar tudo. E então teve a glória eterna, né? Assim como chamamos, que foi da Libertadores. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você foi flamenguista, provavelmente você gostou bastante do vídeo, né? Relembrar aqui na sua memória os momentos marcantes do ano passado, que vai estar marcado na vida de qualquer flamenguista. E também dos torcedores contras, né? Foi um momento emocionante para a história do Brasil assim, na Libertadores. E, manda esse vídeo pro seu amigo flamenguista, manda pro anti que não gosta, para dar uma zoada. Vai lá no nosso Instagram, como eu já falou no início do vídeo. Aqui vai estar aqui na descrição. Vai ver nosso podcast, teve a playlist aqui nos cards e o link também na descrição. E é isso, conto com você no fim de semana. Vi um pouco da Libertadores. Também vai nos outros vídeos que vão estar aqui na tela aqui no final. E é isso, valeu. Fui.